Alguns guardas nunca deixaram seus postos. No meio do mar, cercado pelas águas escuras da Baía de Todos os Santos, existe um ponto isolado que parece ter parado no tempo: o Forte de São Marcelo. Visto de longe, ele parece apenas uma construção histórica, redondo, antigo, silencioso. Mas à noite, ele muda. As luzes da cidade não chegam até lá da mesma forma. O som do mar ecoa diferente, e o vento parece carregar algo antigo. Quem já trabalhou como vigia ou segurança no local diz que o forte nunca fica realmente vazio. Mesmo quando não há ninguém lá dentro, ainda assim, parece ocupado. Você sente isso logo ao entrar. O ar fica mais frio, o silêncio fica mais pesado, e há uma sensação constante de que alguém está observando, não de longe, mas de muito perto. E foi nesse momento que tudo mudou. Um vigia noturno, acostumado com o isolamento, começou a perceber coisas estranhas durante suas rondas. No início, eram apenas sons, passos, firmes, rítmicos, como marcha militar, vindos de dentro do forte, mas não havia mais ninguém ali. Ele parava, o som parava, ele andava, os passos voltavam, sempre sincronizados, sempre atrás. Mas o pior ainda estava por vir. Numa dessas noites, ele decidiu não ignorar. Seguiu o som, corredor após corredor, até chegar a uma área mais antiga do forte. Pedras gastas, paredes úmidas, pouca luz. O tipo de lugar onde o eco demora a desaparecer. Foi ali que ele viu, no fundo do corredor, uma silhueta, parada, imóvel. Um homem. Ou pelo menos, parecia vestindo algo que lembrava um uniforme antigo. Mas não era normal. A postura era rígida demais, perfeita demais, como um soldado em posição, observando, sem se mover. O vigia tentou falar. Nenhuma resposta. Deu um passo à frente. A figura continuou imóvel. Mas algo estava errado. A luz não refletia direito nela, como se não estivesse totalmente ali. E então, sem aviso, mais passos. Desta vez, não apenas vários, vindos de todas as direções, marchando, ao mesmo tempo. O corredor encheu de som, passos pesados, sincronizados, precisos, como um pelotão inteiro, invisível. O vigia congelou. O que ele viu naquela noite, ninguém conseguiu explicar. Porque, quando olhou de novo para a frente, a figura não estava mais sozinha. Havia outras, várias, alinhadas, paradas, como soldados aguardando ordem. Mas os rostos não eram visíveis, sombras, vazios. E então, um som diferente, uma voz, seca, arrastada, como se viesse de muito longe ou de muito tempo atrás. Uma ordem, curta, fria, avançar. E foi nesse momento que tudo mudou. As figuras se moveram, ao mesmo tempo, um passo, depois outro. Mas não havia som de contato com o chão. Elas não andavam, deslizavam, e mesmo assim, o som da marcha continuava. Alto, pesado, irreal. O vigia tentou correr, mas o corredor parecia maior, mais longo, como se o espaço tivesse mudado. A luz começou a falhar, sombras cresceram nas paredes, e aquelas coisas continuavam se aproximando, sem pressa, sem erro, como se já soubessem exatamente onde ele estava. O vigia foi encontrado na manhã seguinte, no chão, vivo, mas em choque, sem conseguir falar direito, repetindo apenas uma coisa: eles ainda estão em formação. Dias depois, ele pediu demissão. Nunca mais voltou, mas o forte não ficou em silêncio. Outros começaram a relatar o mesmo. Passos à noite, marchas invisíveis, sombras paradas em corredores. E sempre a sensação de que aquilo não era aleatório, era rotina. Como se algo ainda estivesse cumprindo ordens, mesmo depois de tanto tempo. Alguns dizem que, durante certas madrugadas, se você ficar em silêncio absoluto dentro do forte, consegue ouvir. Primeiro, um passo, depois outro, e então, um pelotão inteiro, marchando, no escuro, sem parar,
sem falhar. E às vezes, bem baixo, quase imperceptível, uma voz, dando comandos, como se a guerra nunca tivesse terminado. E se você ouvir isso um dia, não tente seguir o som, porque pode não ser apenas um eco do passado, pode ser algo que ainda está patrulhando e que não aceita intrusos no território.